Os três pilares de quem faz dinheiro no day trade. Esse é o tema desse vídeo. Mas o que é fazer dinheiro no day trade? Na minha concepção, é você fazer pelo menos R$ 1.000 por dia. Então, se você quer fazer dinheiro no day trade e negociar de forma profissional, dê o like nesse vídeo, me segue aqui e fica comigo até o final. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Trader na Prática, onde você aprende os segredos de um trader profissional. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa Ansani, trader e investidor desde 2011 e eu realmente vivo do mercado financeiro. Os três pilares que eu vou compartilhar aqui com você não é uma fórmula mágica, mas ele é o caminho para você conseguir se tornar um trader lucrativo e consistente e fazer pelo menos R$ 1.000 por dia nos dias de operação. E para isso, você precisa ter três coisas extremamente importantes. A primeira dela é leitura de cenário. A segunda é uma técnica bem consolidada. E a terceira é uma disciplina para você conseguir seguir o planejado, para seguir o seu plano de trade e executar suas estratégias. Esses são os três pilares que eu vou aprofundar aqui com você. Se você dominar esses três pilares, você nunca mais vai ficar perdido sem saber o que fazer no mercado. E trader que não sabe o que faz, que está perdido no mercado, ele vai no improviso. E no improviso você nunca vai ser consistente e nunca vai conseguir fazer 1.000 ou mais por dia negociando no day trade. Quando eu dominei de fato esses três pilares, os meus resultados eles explodiram. Eu consegui aumentar lote, eu consegui ser muito mais consistente, ficar tranquilo, ter confiança no mercado, né? E crescer ali os resultados de forma natural, sem fazer loucura. E aí você pode me perguntar, mas Rafa, e se eu não dominar esses três pilares? E se eu não tiver uma boa leitura de mercado, ou não tiver uma técnica bem consolidada, ou não ter muita disciplina no operacional? Aí o que vai acontecer é que você vai ganhar algumas vezes, mas vai perder muito mais, né? E vai perder valores muito maiores do que aqueles que você ganhou. E dessa forma você nunca vai ser um trader profissional, nunca vai ser um trader lucrativo e consistente. As pessoas costumam confundir a forma de dominar essas ferramentas, de dominar esses três pilares que eu falei para vocês. E aí muitas vezes elas acabam acreditando que precisam entrar muito a fundo em alguns detalhes que não são importantes. Por exemplo, é bem comum eu ver traders que ficam tentando ler cada ordem de compra, cada ordem de venda que sai, que entra e sai no mercado, fica procurando o tal do lote escondido, fica tentando ler o player que está comprando, que está vendendo. E, na verdade, essas informações não são importantes. Você não consegue extrair dinheiro dessas informações de forma consistente. E também você pode estar lendo o gráfico e de repente você está ali procurando figuras o tempo todo, fica tentando saber qual é o tipo de candle que está sendo formado, o nome daquele candle. Isso é totalmente irrelevante, isso não vai te dar dinheiro. E alguns também falam, eu não vejo notícias, eu não entendo de cenário porque o preço já mostra tudo, o gráfico já mostra tudo. Na verdade, isso é uma desculpa para pessoas que realmente não sabem ler o cenário da forma correta, tá? Quando você tem uma leitura de cenário boa, não significa que você vai operar com viés, e sim que você sabe o que está acontecendo. E aí, dependendo do que estiver acontecendo, você tem noção se a operação ela pode andar bastante ou não, se é um trade que você vai alongar, ou se vai ser um dia mais calmo, onde o mercado deve fazer movimentos mais curtos, tá? E se você pensa que disciplina também é você sentar e operar todos os dias, isso não é disciplina, tá? Disciplina é você saber exatamente o que você faz no mercado, né? Ter um plano de trade totalmente objetivo, que você não vai improvisar durante o mercado acontecendo, e você conseguir seguir esse plano, tá? Então essa é a forma correta de você ser disciplinado, não é simplesmente sentar para negociar todos os dias. Isso não é disciplina, tá? Então vamos lá, agora eu vou explicar para vocês o passo a passo para vocês aplicarem na prática, tá? E conseguir implementar esses três pilares extremamente importantes que eu comentei nesse vídeo. Primeiro vamos falar sobre a leitura de cenário. Como que eu, Rafa, aprendi a ler o cenário e aprendi como o que está rolando no cenário pode impactar nos ativos que eu negocio. Você precisa fazer uma lição de casa que é a seguinte: sempre que o dólar subir ou cair bastante, fechar, né, com grande alta ou com grande queda, ou que a bolsa subir muito ou cair muito, pesquise, né, nos portais de notícias o que é que aconteceu naquele dia e anote, né? Então vamos dar um exemplo do que está acontecendo recentemente.
que é o governo brasileiro demonstrando uma certa irresponsabilidade fiscal, o governo gastando muito, né, fazendo com que a trajetória da nossa dívida entre num rumo não saudável que o mercado acredita que não é sustentável. Então, o mercado queria que o governo anunciasse medidas de corte de gastos, né, que anunciasse, né, e demonstrasse ali alguma preocupação com a trajetória da dívida. E, na opinião do mercado, né, isso de fato não aconteceu. O governo vem aí tratando isso de uma forma como se não fosse tão importante, como se o mercado estivesse exagerando, né, em tudo isso. E com isso o dólar subiu bastante, a bolsa caiu bastante e os juros também subiram bastante, com instituições, né, e financeiras e bancos projetando a Selic terminal cada vez mais alta. Então, se você entende esse movimento e anota, você já sabe, olha, toda vez que o governo começar a mostrar irresponsabilidade fiscal, o dólar tende a subir, os juros tendem a subir e a bolsa tende a cair, porque os investidores têm receio, tá? E cobram cada vez mais caro para financiar a dívida de um governo que é gastador, um governo que não tem responsabilidade fiscal. Então isso impacta pra caramba no mercado, tá? E você pode, por exemplo, ver que cada vez que o Banco Central americano corta juros, né, você tem uma força mais vendedora, o dólar cai lá fora e pode cair contra o real também, tá? Porque os investidores vão estar recebendo menos nesses títulos americanos, por exemplo, e aí você tem, de certa forma, um desincentivo, né, uma falta de incentivo, né, naqueles títulos, o que faz com que o dólar caia. E se o cenário interno nosso tiver tudo ok, aqui também o dólar cai contra o real. E o mesmo acontece o inverso. Se você pega um movimento onde o Banco Central americano está subindo juros, você tem como resposta, né, geralmente, um fortalecimento do dólar. Isso vai acontecer provavelmente contra o real também. Então, tudo que acontece no mercado, se você anota, você vai criando na sua mente, né, entendendo a dinâmica do negócio, tá? Você vai entendendo como cada evento repercutiu lá atrás e como isso, né, se acontecer novamente, você já tem uma noção de como o mercado vai reagir também. Essa é a melhor forma de você ler cenário. Todos os dias, né, ler também algum portal de notícia, algum relatório pré-mercado que você goste, né? Você vê cotações de ativos lá fora, vê que, por exemplo, quando o dólar está subindo frente várias moedas lá fora, provavelmente ele vai subir contra o real também. Quando as bolsas e os índices lá fora estão muito em queda, provavelmente vai cair aqui também, tá? E você começa a entender e a relacionar tudo isso. É assim que você vai aprender a ler o cenário. Anote, faça a lição de casa e aí você me conta se você não vai melhorar muito a sua leitura cenário, tá? E aí, falando sobre a parte técnica, eu vou até mostrar aqui no gráfico para vocês. Tá? Aqui eu tenho um gráfico do dólar de 5 minutos, tá? Um gráfico básico, sem muitos indicadores, porque eu não preciso de vários indicadores, tá? Você pode sim adicionar alguns deles, mas se você analisar o gráfico, tá? E perceber que, né, apenas aqui, ó, olhando de forma muito rápida aqui, ó, você já consegue ver que aqui tem pontos, né, de suporte e resistência, aqui ele tem um topo, né? Topo duplo, triplo praticamente, e aí quando ele chegou ali perto, ó, vocês podem ver que ele já segurou. Então você vem, você marca ali os pontos, né, do gráfico onde o mercado tem brigado, né, para negociar, onde não tem sido fácil o mercado romper, ó, e você marcando essas regiões, tá? Você consegue já ter noção de regiões de preço onde o preço pode dar uma segurada. Você também pode ver como o mercado está se comportando, se ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ele está numa tendência de alta, ou se ele está ali em alguns momentos, faz um topo mais alto, mas depois vem e faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, ele está no momento de consolidação. E aí, o que eu quero saber também, principalmente aí para quem gosta de ler o tape reading, é o seguinte: eu sei que tem ordem de compra, eu sei que tem ordem de venda acontecendo, eu sei que tem agressões acontecendo o tempo todo. Mas quem está ganhando esse jogo, né? No jogo das agressões, quem está levando? E aqui é por isso que eu gosto bastante de utilizar esse indicador gráfico, ó. Vou tentar aumentar um pouquinho ele aqui para vocês, ó. Esse indicador gráfico aqui, que ele se chama, né, quantidade acumulada de agressão, tá?
ele é um indicador de tape reading porque ele está olhando ali para as agressões. E aí, como ele funciona? Vamos supor que eu tive várias agressões de compra e de venda, mas eu tive mais agressões compradoras do que vendedoras. Ele vai ficar com saldo positivo, vai ficar verde, tá? Aqui dizendo que teve mais agressões compradoras e o saldo está positivo. E isso leva ao mercado. Olha como o mercado estava com saldo vendedor, aqui embaixo, tá? E aí chegou nesse fundo aqui, ó. Vou até aproximar um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem enxergar. Nesse fundo aqui, né, o mercado começa já a diminuir, né, o saldo de agressão que estava sobrando para o lado vendedor, começa a virar positivo aqui, aí não para mais, o mercado está totalmente comprador, tá? Então, ao invés de você ficar ali perdendo tempo, vendo ordem por ordem, o player que está comprando, o player que está vendendo, você até pode criar uma leitura e saber ler essas informações, mas elas não são importantes. O que você precisa identificar é, qual que é o lado que está mais forte? É o lado da compra nesse momento aqui. Então, eu vou aproveitar, né, a cada respiro que esse mercado der em cima de um suporte, ou pode ser uma média móvel, né, um respiro na média móvel, pode ser ele retornando para uma região de preço onde negociou bastante naquele dia, que vai ser uma região de suporte. Você vai só olhar para o lado da compra, tá? Enquanto o mercado estiver aí fazendo, né, esse movimento de intensidade compradora, que aí também é importante você não só olhar o lado que está sobrando, o lado que as agressões estão mais fortes, mas também entender se elas estão com bastante intensidade, ou seja, o mercado está bastante animado, né, bastante forte para aquele lado, ou se, né, as agressões estão mais lentas, o mercado um pouco mais tímido, que muitas vezes, né, até demonstram uma certa exaustão de mercado. Quando ele já subiu bastante nesse caso, tá? E aí ele começa a ficar ali com umas agressões mais lentas, isso já mostra o mercado um pouco em exaustão, tá? E aí podendo sim você fazer uma operação vendida contra a tendência daquele momento. Mas não precisa ficar ali analisando ordem por ordem, tá? O que eu faço, eu olho para onde o fluxo está levando o mercado, eu fico sim de olho no Times and Trades para ver as agressões maiores e a velocidade com que essas agressões, tá, estão acontecendo, e não precisa de mais nada. Isso é o bastante, né? Isso é suficiente para você aproveitar as oportunidades do mercado e conseguir ganhar dinheiro de forma consistente, conseguir aí fazer de 1.000 ou mais por dia operando no day trade sem fazer loucura, de forma super natural, tá? E sobre a disciplina, eu acabei de falar para vocês, bom, você tem dois tipos de mercado, mercado consolidado e mercado em tendência. Então você sabe como identificar a tendência do mercado apenas com um indicador gráfico, olhando a forma como o gráfico vai se desenhando. Então você vai atuar a favor da tendência, qual o tamanho do seu stop, qual o tamanho do seu alvo, tudo isso você tem que fazer no seu plano de trade, né? Qual o limite de risco você pode perder por dia. Você fez esse plano de trade, você precisa ter a disciplina de executá-lo, tá? Então, o que você não pode fazer de forma alguma é chegar aqui e ficar tentando correr atrás do mercado sem saber o que você vai fazer, né? Ficar improvisando. Isso vai acabar, né, com seus resultados, vai te trazer muito prejuízo. Então, tenha um plano de trade muito claro e tenha disciplina para seguir isso, tá? Então, resumindo, esses são os 3 passos que eu considero os mais importantes para você ter resultados aí no day trade. Espero que você tenha gostado e já te convido aí para me acompanhar por aqui, me segue, dê o like no vídeo e me acompanha para você assistir o próximo vídeo da série. Grande abraço!